Oi pessoal, eu sou a professora Roberta Muriel, da Carta Consulta. Eu hoje vim aqui falar com vocês sobre a Portaria 8 de 2016, que fala sobre a criação de indicadores de qualidade para a educação superior, cria um grupo de trabalho para trabalhar esses indicadores, definindo a sua metodologia. Esses indicadores vêm substituir o nosso famoso CPC e IGC, que funcionou até hoje. Agora nós temos novos. Bom, pessoal, nós tivemos aí uma grande novidade essa semana, que foi a Portaria 8, que criou aí novos indicadores de qualidade para a educação superior. E eu estou aqui para falar um pouquinho dessa portaria e o que nós teremos em função dessa nova portaria. Bom, a gente não sabe muito, na verdade. O Ministério criou um grupo que em 60 dias vai apresentar uma proposta e que em 90 dias tem que estar com isso pronto para que a gente saiba como que esses indicadores vão combinar. Mas nós vamos falar um pouquinho desses indicadores e o que as instituições precisam fazer em função disso e o que já essa portaria pode nos indicar um pouquinho. Vamos começar aqui com a portaria, então. Ela institui um indicador de desempenho no ENAD, que é o IDE. Esse IDE, ele vai olhar aí os níveis de proficiência dos concluintes. A gente já trabalha com essa questão dos concluintes, né? Já há um bom tempo não trabalhamos com iniciantes no ENAD, e sim usando o Enem. Mas ela fala o seguinte, de expressar o valor absoluto resultante da média dos desempenhos dos estudantes em cada curso. Então a gente precisa ver como que isso vai ficar. Como que essa média será calculada? Depende do que esse grupo vai fazer. Então nós temos que ficar atentos a isso aí. Essa média será calculada dos cursos da região, por área, como que vai acontecer isso? A gente ainda não sabe, porque nós não temos ainda a nota técnica, a metodologia ainda será criada, mas enfim, ficou instituído esse novo indicador, que é o indicador de desempenho no ENAD, que é o IDE. Ele não é o CPC, tá? Ele não vai substituir o CPC. Um outro indicador que vai substituir o CPC. Vamos seguindo aqui. Ficou instituído o indicador da diferença entre os desempenhos observado e esperado, que é o IDD. Ele já existia, né? Ele vai ser calculado com base nos resultados dos estudantes do Enem e do ENAD. Então vai ser comparado aí Enem com ENAD. Nós temos bastante questionamentos com relação a isso. Bom, mas isso não vem ao caso, não mudou nada com relação a isso, porque nós já estávamos comparando Enem com ENAD. O IDD é um indicador que já existia. Outro indicador que foi instituído, esse sim, faz uma diferença muito grande, foi o indicador de trajetória dos estudantes de cursos de graduação, o ITE. Esse, ele tem relação direta com a gestão da permanência. Por quê? Porque ele vai ser composto pela taxa de permanência dos alunos, pela taxa de desistência e pela taxa de conclusão, quando for o caso. Então, gente, isso muda muita coisa dentro das instituições que vão ter que cuidar da gestão da permanência dos alunos nas IEs. Isso é algo que nós temos falado muito, né? A gente tem batido muito nessa tecla de montar um departamento para cuidar da gestão da permanência e da importância da gestão da permanência para várias coisas nas instituições, inclusive para a questão da captação do aluno, a gestão da permanência como um recurso para a captação de alunos e a política de egressos e várias outras questões que as instituições precisam evoluir nesse sentido. E aqui agora, quem sabe, com essa instituição dessa taxa que vai ser considerada no cálculo desse novo indicador, quem sabe isso vai fazer com que as instituições se sensibilizem para essa questão da gestão da permanência nas instituições. Isso é algo que eu vejo como muito positivo. Um outro indicador
que foi instituído aqui pelo artigo 4º da portaria foi o Indicador de Desenvolvimento do Corpo Docente, o IDCD. Esse não é muito diferente, existe uma pequena diferença. O IDCD, ele vai ser calculado a partir do censo e ele é sobre corpo docente, porque é Indicador de Desenvolvimento do Corpo Docente. Então, ele vai ser calculado considerando o regime de trabalho, a titulação e a permanência dos docentes. O regime de trabalho e a titulação, essa evolução já era considerada, porque no cálculo do CPC, quando você melhorava o seu regime de trabalho, quando você melhorava a sua titulação, você já tinha uma melhoria no indicador de qualidade dos cursos e, consequentemente, no indicador de qualidade das instituições. Agora, a permanência dos docentes no curso é uma novidade. Não sei o que eles vão considerar, não sei quanto, nós não sabemos ainda, mas é algo que está aqui na portaria, então é algo diferente que nós temos que ter atenção, que é essa questão do cálculo do IDCD. Fica instituído, então, o Índice de Desempenho dos Cursos, que é o IDC, em substituição ao CPC. Então, o que veio substituir o CPC? É um índice chamado IDC. E esse IDC, ele será calculado considerando todos esses indicadores que eu falei anteriormente, que é o IDE, que é o indicador de desempenho no ENAD, o IDD, que nós já tínhamos, né? O ITE, que é esse de trajetória do estudante, que considera a gestão da permanência, e esse IDCD, que é o indicador de desenvolvimento do corpo docente, que é que vai considerar a evolução aí na titulação, no regime de trabalho e na permanência desse corpo docente, tá? Bom, aí eles falam que esse IDC vai ser expresso em faixas de conceito e terão como referência os sinais. Aí eu já discordo, porque os sinais, se nós pegarmos aí as diretrizes dos sinais, os sinais não tem nada a ver com indicadores ou com rankings ou com índices, enfim. Mas eu não vou falar isso mais, nós vamos focar aqui na portaria. O artigo 6º, ele institui um índice chamado Índice Institucional de Desempenho dos Cursos, que é o IIDC. Esse IDC é calculado para cada instituição de educação superior a partir de uma média ponderada do IDC, que é o indicador que substitui o CPC. Então, é a média ponderada do IDC, o antigo CPC, tá? Mas ele não é o que substitui o IGC, porque anteriormente o IGC era a média ponderada de CPC, agora mudou. O índice que vai substituir o IGC, ele vai considerar várias outras coisas e não somente será a média ponderada de IDC, como era antigamente o IGC, somente média ponderada de CPC. Perfeito? Bom, o artigo 7º, ele cria um índice também muito importante, que é um indicador de desempenho de extensão, IDEX. Esse IDEX, ele vai ser calculado a partir de informações obtidas junto ao censo e aos relatórios de avaliação in loco dos sinais. Bom, ele é muito importante. Primeiro que ele cuida de uma questão importante na instituição, que é a extensão. A extensão precisa ser desenvolvida nas instituições de educação superior e é algo muito importante nas instituições. E segundo, que ele está juntando aqui informações do censo e informações dos relatórios de avaliação in loco. Nós sabemos que a avaliação in loco é muito importante e juntar a avaliação in loco na criação desses indicadores é muito importante, porque essa avaliação in loco, quando fica muito distante dos indicadores, ela cria uma distorção grande. Nós temos aí, por exemplo, visitas in loco que nos dão uma nota 5, por exemplo, e depois nós temos um indicador que nos dá a nota 2. E aí cria uma distância muito grande entre um e outro e a gente não sabe muito bem por quê. Bom, o momento da visita in loco é um momento muito mais próximo da instituição. E é um momento que tem uma característica de visualizar a instituição muito mais no seu dia a dia. É um momento em que você conversa com os avaliadores, com os coordenadores
com a direção, com a CPA, olha o projeto pedagógico, conversa com os alunos, visita a infraestrutura da instituição, visita a biblioteca, visita a instituição inteira, quer dizer, conversa com os professores. Então é um momento muito mais próximo e muito mais fácil de visualizar o que acontece ali de fato do que um momento distante em que você pega um índice seco num censo ou numa prova única de um aluno e cria um indicador a partir disso. Então é muito mais provável que uma visita em loco te traga uma realidade daquela instituição do que um dado seco num censo ou numa prova única de um aluno. Então é importante relacionar aqui o relatório de avaliação em loco. Isso é muito importante e é muito positivo. Eu vejo isso como algo positivo. E aí, por fim, a portaria institui aquele indicador, aquele índice que vai substituir o antigo IGC, que é o indicador que indicaria a qualidade da instituição, que agora vai chamar IDI, Índice de Desempenho Institucional. Só que esse IDI, que substituiu o IGC, que era o Índice Geral de Cursos, ele não vai ser somente média ponderada de IDC, né, que antes era média ponderada de CPC, como eu já falei. Ele vai considerar o IDD, que também foi considerado para os cursos, né? O IDEX, que é esse índice que considera a extensão nas instituições de ensino e que considera os relatórios de avaliação. Ele vai considerar essa evolução do corpo docente, que vai considerar a titulação, que vai considerar a permanência dos docentes, que vai considerar a titulação. Ele vai considerar o censo, ele vai considerar a CAPES, ele vai considerar a FAPES, que é Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, ele vai considerar também CNPq, ele vai considerar a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, quer dizer, ele vai considerar vários outros órgãos, olhando várias outras questões envolvidas para testar a qualidade da instituição. Isso é muito positivo, porque não é mais somente média ponderada de CPC. Então, CPC ruim, instituição ruim, né? Porque outras questões serão consideradas, porque realmente considerar somente o ENAD, né? Agora, tudo vai depender dos pesos, da metodologia que será utilizada, porque se o ENAD continuar tendo um peso enorme, tudo pode cair por terra, porque aí nós temos que contar com a boa vontade do aluno, né, com o aluno descompromissado com esse ENAD, e nós sabemos que uma prova não pode atestar a qualidade de um curso. Outras questões têm que ser consideradas, como bem indicou essa portaria, como a extensão, como a pesquisa, várias outras coisas, como o corpo docente qualificado, né, como a permanência dos alunos, como a permanência do próprio corpo docente. Tudo isso tem que ser considerado para que a gente possa avaliar bem uma instituição de educação superior e os seus cursos. Então, isso foi bastante positivo, porque esse IDI agora, que em substituição ao IGC, ele vai considerar muito mais indicadores do que apenas o que ele considerava anteriormente, e eu vejo isso como algo bastante positivo, né? Essa indicação é bastante positiva. Para que isso seja confirmado, tudo vai depender de como que esse grupo de trabalho de avaliação que foi montado vai fazer esse trabalho, vai criar essa metodologia para que isso seja implementado e esses procedimentos avaliativos sejam desenvolvidos. Uma outra coisa positiva, e aí para finalizar, é que esse grupo ele foi constituído não somente por órgãos do Ministério da Educação, pelo INEP, pela SERES, pela CAPES, pela CESU, CNE, o CONAS, mas também pelo Fórum de Entidades Representativas da Educação Superior, pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, que é a ANDIFES,
pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, o FORGRAD, pelo Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias, pelo Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, pela Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Então nós teremos aí as nossas associações, né, representadas das instituições de educação superior de todo o país, da pesquisa, da extensão, do ensino, representadas aí para criar essa metodologia e para aplicar essa avaliação. Então seremos representados e aí é hora de cobrar aí das nossas associações um bom trabalho nesse sentido e ajudar também as nossas associações para que elas tenham uma boa atuação nesse momento e que essa portaria possa se transformar em algo bom para as instituições e também para os estudantes e que a gente possa fazer disso algo positivo. Eu, como sou muito otimista, creio que nós tivemos aqui uma evolução e vou torcer para que o resultado desse trabalho confirme essa minha suspeita, né, de que nós tivemos realmente uma evolução por meio dessa portaria. Vou torcer para que esse trabalho seja um ótimo trabalho. Eu acredito que nós temos aqui pessoas bastante qualificadas para fazer isso e acredito que teremos um bom trabalho e acredito que tivemos um avanço nesse sentido. O INEP tem 60 dias para apresentar esse trabalho em audiência pública, né? E depois 90 dias a contar da data da publicação dessa portaria para apresentar o relatório final desses trabalhos. Então é isso aí, nós estaremos de volta assim que tivermos novidades com relação a isso e vamos em frente. Pensamento positivo, torcendo para um bom trabalho, desejando um bom trabalho para essa equipe aqui, que terá muito trabalho pela frente. Vamos lá. Grande abraço.